Hoje a gente vai continuar falando a respeito da lei de Deus e agora eu queria comentar um pouco sobre cada uma das três individuações que existem em nosso universo, matéria, energia e espírito, colocando a vida também aqui como elemento de ligação entre o mundo da matéria inerte e o mundo da liberdade, da autonomia, da consciência, do espírito. Então, uma ligação entre o gama e o beta e o alfa, pontos mais baixos, né, e os pontos mais altos, tendo toda uma cadeia, né, uma longa continuidade entre esse ponto mais baixo e o ponto mais alto. Então, do gama e beta para o alfa, né, do gama e beta para o alfa, existe um salto enorme, onde a gente vai tendo diversas gradações. Então, naquela grande equação da substância, a coisa está realmente sintetizada. Então, a gente vê direto, né, da fase energia, você passa para a fase espírito. E muitas pessoas, por não perceberem que a equação é uma síntese, né, extremamente sintetizada, acreditam que ela seja incompleta, que ela não esteja sendo fiel à realidade, que ela não esteja expressando a vida, os diversos níveis de consciência nas formas de vida, os corpos humanos e por aí vai. Só que, no fundo, a gente precisa entender que a obra de Ubaldi tem um caráter de síntese. E, inclusive, para quem já leu, quem fez um estudo do livro A Grande Síntese, vai perceber que à medida que a sua voz vai descrevendo o progredir, que vai desde a matéria inerte até aos altos espíritos humanos, né, até o gênio, o santo, vai perceber que existe uma continuidade, uma coisa sendo construída com esses elementos, alfa, beta e gama. Então, o alfa começa a fecundar o mundo físico, né, assim que surge a vida. E daí isso vai tendo diversos graus. E a partir de um ponto você vai tendo saltos, né, verdadeiros saltos evolutivos, que são responsáveis pelas diferentes formas de vida. E mesmo dentro do âmbito humano, você vai tendo seres com formas, né, de atuação, com manifestações, né, morfologias muito diferentes, comportamentos. Então, o alfa vai ganhando cada vez mais preponderância sobre o corpo material. Então, a gente precisa ver isso um pouco mais de detalhe para conseguir entender. Então, a gente pode começar comentando um pouco sobre o que é realmente cada uma das coisas. E aqui eu não vou entrar com muita definição acadêmica, mas eu vou direto à substância da coisa. Então, vamos pegar a matéria. Coisa tão estudada pelas nossas ciências naturais, né? Ditas naturais. O que caracteriza a matéria? Bom, se a gente pudesse pegar uma coisa logo de início, é falar que ela está sujeita a leis determinísticas, né? Pelo menos no mundo na escala humana, né? A gente percebe que se eu tacar uma pedra, né, qualquer objeto, se eu conhecer a velocidade inicial, a orientação, saber a densidade do ar, né, se eu tenho conhecimento, né, das forças envolvidas, eu vou saber exatamente qual vai ser a trajetória dela, com que força ela vai impactar, se ela vai deformar ou não, por aí vai. Mesma coisa se eu tenho processos térmicos, né, de aquecimento, fluidos escoando, movimentos, estruturas paradas, correntes elétricas,
campos magnéticos, sistemas pneumáticos e por aí vai. Então, eu conheço, dadas as condições iniciais e conhecendo-se as leis que governam um fenômeno, eu sei exatamente como ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Existem casos em que, mesmo tendo isso, fica difícil prever esse desenvolvimento, os sistemas caóticos. Mas, ainda assim, eles são regidos por um determinismo. Então, isso é uma das características da matéria, né? Por isso a gente fala inerte, né? Ela não tem uma vontade própria. Existe uma vontade, né, que a domina, né, e faz ela seguir exatamente o caminho fechado, o caminho único. Mas ela por si só, ela não tem autonomia, né? Então, ela tem essa característica fundamental. Matéria é algo, não é algo morto, né? É algo vivo. Só que não existe uma vida autônoma na matéria, se a gente for ver mais a fundo. Quando eu falo que a gente percebe consciência, né, na matéria, vida, eu me refiro a algo atuando nela, fazendo ela se comportar de uma maneira totalmente previsível. Nesse sentido, a gente pode perceber alguma coisa de divino que está regendo o comportamento da matéria. E a propriedade principal, né, o que caracteriza a matéria, seria a massa e o volume, a meu ver. Da mesma maneira que como a gente pode classificar uma pessoa, né, por temperamento, por nível de intelecto, cultura, inclinações, habilidades, seriam propriedades de uma pessoa, né, propriedades interiores, né, psíquicas. Matéria, a gente pode caracterizar ela muito bem por massa e volume, né, seriam as propriedades fundamentais. Da mesma maneira que um ser humano tem propriedades fundamentais, a matéria também tem. Então, com massa e volume, eu consigo caracterizar a matéria. Essas são as principais propriedades, né, dela. E a matéria é algo que está contida no espaço. Ela é pontual, né? Ela tem natureza corpuscular, né? Eu posso sentir, né, uma solidez, seja sólido, líquido ou gás, né? Existe uma solidez, né, partícula, e ela está contida no espaço, né? Ela se manifesta no espaço. Então, o volume, né, o espaço é uma dimensão necessária para que essa matéria se manifeste e seja perceptível aos nossos sentidos, né? A todos os sentidos. E a matéria também, ela é caracterizada por ser impenetrável, né? Já hoje, né, desde os meados do século passado, já conseguiram bombardear o núcleo atômico, né? Na reação de fissão nuclear, conseguiram liberar uma grande energia contida na matéria. Mas ela mesmo, naturalmente, ela pode ser considerada impenetrável, né? E isso se deve por causa de uma trajetória fechada, que o Bald fala, né? Sua voz na grande síntese, que a trajetória da substância na sua fase matéria, ela é fechada. Então, quando eu falo trajetória, né, da substância, tentem não imaginar alguma coisa espacial, né? Mas algo completamente superconceitual, superpsíquica, hiperespacial. Então, é essa trajetória que torna a matéria fechada em si, ao mesmo tempo sólida, né? Mas, no fundo, e a ciência já descobriu isso, a matéria é movimento, né? É energia que foi aprisionada num volume atômico, né? Dando aspecto de massa ao invés de aspecto de
uma irradiação. Só que é uma irradiação que foi aprisionada. A gente pode ver a matéria como isso. A ciência já percebeu essas coisas, só que ela tem nomes, terminologias mais sofisticadas e etc. Mas se a gente fosse resumir a coisa num linguajar universal, sem ferir nenhum princípio, a gente poderia dizer isso, que a matéria é a energia condensada, aprisionada numa trajetória tão fechada a nível atômico, que ela perde a característica de energia, né, que é irradiação, e ganha uma outra característica que é de massa, corpo, né, algo fechado, que a gente consegue pegar, né, palpável. Então esse é o nível mais baixo que a gente tem lá na grande equação da substância. E para quem estuda, né, engenharia, ciências, ela sabe que existe ela se conserva, né? Existe a equação da conservação da massa, né? Ou equação da continuidade. A matéria tende a se conservar. E a gente vai perceber que no nível humano, né, existe também esse instinto, né? Daí ganha a palavra de instinto, né? Que é um instinto de conservação, seja do indivíduo ou da espécie. Então a gente está falando em conservação de quantidades. Bom, se a gente der um passo a mais, a ciência também já sabe isso, existe uma outra individuação que é a energia. A energia, assim como a matéria, também é muito descritível, né, pela nossa ciência física, né? A gente consegue estabelecer relações, equações, existem teorias, a gente trabalha baseado no que a gente conhece, trabalha com energias, a gente conhece a natureza dela, né, propriedades. Então a energia não seria algo palpável, apesar de ser físico ainda. Ela é regida também por um determinismo, ou seja, eu sei como é que o calor vai se difundir num ambiente, dado as condições que eu tenho. Eu sei como vai ocorrer, né, a propagação de ondas eletromagnéticas, eu sei qual a natureza dos raios X, eu sei como é que se dão ondas sonoras se propagam em meios 3D, em membranas, numa corda. Então a gente conhece isso tudo. E daí, só que a energia em si, ela anima coisas materiais, né? Então a gente vê às vezes uma onda no mar, né? A gente percebe o som, a gente percebe luz, tudo mais. Mas a energia em si, ela é imaterial. Então ela não é algo palpável como a matéria, mas a gente percebe a energia através das transformações que ela consegue realizar. A matéria acaba sofrendo alterações devido à energia que a fecunda, digamos assim. E daí a matéria se movimenta, ela sofre o movimento. Ela não causa o movimento, mas ela sofre o movimento. E então a energia e a matéria a gente pode relacionar uma com a outra. Claro, a energia ela se irradia no espaço, né? Ela é uma coisa que pode ser vista como livre, solta. Então, ela não tem mais aquela natureza corpuscular. Logo, a gente não consegue descrever, né? A gente não é adequado a gente atribuir como propriedades da energia a massa, nem o volume. A energia está mais associada a frequências, né? Isso nos faz lembrar de vibrações, né? Então você tem uma frequência de propagação. Então cada tipo de onda vai ter uma frequência. Dependendo dessa frequência, a gente vai ter uma forma de energia. Então, por exemplo, as ondas gravitacionais têm uma frequência altíssima, comprimento de onda pequeníssimo.
a luz, né, visível, existem 7 cores, cada uma vai ter sua frequência. À medida que a gente vai indo do azul para o vermelho, a gente vai diminuindo a frequência, logo aumentando o comprimento de onda. Então, isso vai dando, né, manifestações diferentes das cores. E a mesma coisa para o ultravioleta, para os raios gama, X, para os infravermelhos, né, calor, para as ondas hertzianas, a eletricidade, até chegar nas ondas mais densas, né? As ondas sonoras, que precisam de meios mecânicos para se propagar. Então, a gente tem todo um espectro aí. E quando a gente pensa em energia, a gente está pensando em frequência de ondas, em irradiação. E daí ela não está presa no espaço, ela se irradia no espaço, mas ela é limitada também pela dimensão tempo, né? A matéria, digamos assim, ela está aprisionada, é refém do tempo, né? É regida pelo tempo, está aprisionada no espaço. A energia, ela continua sendo refém do tempo, né? Que dita seus ritmos. Lembre, frequência e velocidade estão relacionados à dimensão tempo, mas ela se irradia no espaço. É como se a substância na forma energia tivesse se libertado de uma das cascas, né? De uma das camadas que tanto a constrangiam a ficar presa, né? Então ela se irradia no espaço. E se irradiando no espaço, ela acaba encontrando a matéria também. Então ela dinamiza a matéria. E daí, para quem estudou, né, ciências, né, termodinâmica, ela sabe-se também que a energia se conserva. Existe a lei da conservação da energia. Então, mas entre matéria e energia, né, a nossa física, né, a nossa ciência atual, materialista, ela admite as duas, ela compreende muito bem o funcionamento, justamente porque, no caso dessas duas entidades, a informação ela não tem um papel ativo, ela tem um papel passivo, né? Mas ela não exerce, ela não está atuando de uma maneira verdadeiramente causal nesses dois elementos aqui. Não existe uma inteligência própria da energia ou da matéria. Existe uma inteligência que a governa através de leis determinísticas e constantes universais que permitem que essas duas coisas mantenham sua integridade, que futuramente vão dar condições para que surja a vida. Mas por si mesmas não existe uma inteligência. A gente pode dizer dessa forma. Bom, e daí a gente chega na grande questão que é a vida. A vida é um fenômeno que até hoje a ciência não compreende. Nem mesmo se tem uma definição fixa, né, e definitiva do que é vida, né? A gente pode classificar, houveram diversas tentativas em falar, né, tentar classificar o que é um ser vivo, o que caracteriza um ser vivo de um ser não vivo. Mesmo assim, não se conseguiu muita coisa, porque isso vai além da capacidade de reprodução, isso vai além da capacidade de absorção de algo, né, de matéria orgânica, né, ou inorgânica. Isso vai além de muitas coisas, né? Existe, porque, por exemplo, né, existem elementos, né, sei lá, um programa de computador que tem muitas características que vão ao encontro do que alguns definem como vida. Só que a gente percebe, né, que um computador, né, uma máquina, não é viva. Então existe alguma coisa a mais aí. Bom, como é que eu veria, né, a vida, né, é uma manifestação de alguma coisa que é imaterial usando elementos materiais, né? Então tudo, uma planta, um animal, um ser humano tem corpo físico, né?
é constituído pelos mesmos elementos animados por energias que a gente conhece. Então, é composto por elementos da tabela periódica, tem formas de energia específicas, se manifesta nesse palco, né, de espaço-tempo, mas de maneira diferente da matéria, né, inerte. Então, parece que existe alguma coisa que está sendo responsável por um grau de organização desse tipo. Então, ao mesmo tempo que um ser vivo é muito mais frágil, né, do que a matéria bruta, ele é muito mais complexo, muito mais sofisticado, consegue fazer muito mais coisas e etc. Então, parece que existe alguma coisa responsável por tudo isso, senão que não a matéria em si, né? O que seria isso, né? E a gente percebe, né, que mesmo que a gente esteja sujeito às leis do nosso universo, às leis físicas, existe uma liberdade em fazer coisas. Eu posso decidir pegar um objeto, né, fazer uma coisa, apresentar esse vídeo de uma forma ou outra. Quanto mais liberto eu estiver dos meus instintos, né, e mais centrado na minha consciência, mais eu vou sentir essa liberdade. Só que ela sempre vai ser parcial, porque nós somos seres imperfeitos e, portanto, estamos presos, né, a pensamentos e corpos. No caso, quando encarnados, a corpos densos, desencarnados em corpos mais sutis, mas ainda corpos, né, de alguma maneira materiais. E mesmo em termos de pensamentos, né, a gente pode ficar presos em certas emoções, certas formas mentais. Isso também é uma certa prisão, né? Então, mas a gente tem uma liberdade que é parcial. A gente começa a ver a liberdade quando surge a vida. E a vida, diferentemente da matéria e da energia, ela se conserva também, né? Instinto de reprodução e de alimentação, né? Conservação do indivíduo e da espécie, né? Fome e sexo. Mas existe uma terceira característica, né, que a gente pode falar que é uma propriedade, né, da vida, que é de transformação ou evolução. Quer dizer, ir adquirindo alguma coisa substancial e isso vai se expressando finalmente, né, às vezes depois de muito tempo, nas formas ou nos comportamentos e por aí vai. Então, a vida, ela está manifestando alguma coisa que está além dela, né? Alguma coisa pura, onde ela serve como elemento dessa manifestação. Então, a vida, ela manifesta um pensamento, algo completamente material, puro, através, né, do que ela tem aqui, para usar como elementos construtores, meios de expressão. Então, ela está manifestando pensamento, de alguma forma. E o quão claro ela manifesta esse pensamento vai depender do grau de consciência da criatura que está naquele corpo, né? Um ser vivo. Então, a atuação da vida, apesar de respeitar as leis da matéria, ela transcende essas leis. Ela está sujeita a princípios superiores, leis superiores, que a nossa ciência tem muita dificuldade em perceber, porque o paradigma da ciência atual é adequado a um mundo físico apenas. E a matéria se transforma, então. Então, quando a gente fala em transformismo, a gente não pensa mais em conservação. Existe a conservação das quantidades, mas a gente está falando numa evolução, numa expressão, num ganho de qualidades, num aumento de qualidade, que vai fazendo uso das quantidades de uma maneira cada vez mais inteligente, para fins mais profundos, né? Para finalidades mais supremas, tanto para o indivíduo e
também como para a coletividade do qual esse indivíduo participa. Então a vida tem essa característica de transformação. Ela sempre está se renovando. Ela não tem medo da morte porque ela sabe que a morte é condição para renascer. Renovação exige sacrifícios. Você morre num plano para conquistar uma vida num plano superior. Na verdade, nascimento e morte não devem ser vistos como tragédias ou alegrias enormes, mas devem ser vistos como dois pontas de um processo de renovação contínua, né? De uma única coisa. O ser, né? A essência nunca morre. Né? A vida em si, no seu aspecto mais profundo, ela nunca morre, nem nunca nasce. Ela só está se transformando. O que morre e nasce é a manifestação da vida, né? Num corpo físico, a todos os momentos. E a gente pode, de certa maneira, também nascer e morrer enquanto vivos, né, organicamente. Então, isso está profundamente relacionado com a tal da ressurreição. Né? A gente tem reencarnação e ressurreição. As duas são grandes verdades. Cada uma exprime um aspecto desse transformismo, que foi abordado, né, e admitido por uma parte, né, as religiões criacionistas, né, o cristianismo admite a ressurreição, mas nega a reencarnação, e as correntes, né, espiritualistas, evolucionistas, como a teosofia, o espiritismo, entre outras, os orientais, admitem a reencarnação, mas não ignoram a ressurreição. Né? E ambos os lados estão corretos e estão equivocados. Equivocados por negarem a outra parte, corretos por se aprofundarem na parte que admitem. Então a gente precisa fazer essa síntese, né? Mas para isso a gente precisa compreender exatamente o que significa tudo isso. E daí, se a gente for subir mais um nível e ir para a coisa pura, né? A ciência começa a falar de mente, né? Então você vai da matéria física para a vida, o fenômeno da vida, e daí para a mente, né? Consciência. A gente pode falar em espírito, né? Ou consciência pura, né? Então, o espírito, a gente pode caracterizar ele no seu aspecto puro, por ter liberdade total. Então, o espírito em si só, né, tem liberdade máxima. E liberdade total deve ser bem compreendido aqui. Não é libertinagem, não é poder fazer o que eu quiser, né, de acordo com minha consciência. Eu vou comer 2 quilogramas de bolo. É muito bom, eu sou livre para fazer isso. Daí eu como, passo muito mal, fico enjoado, às vezes vou para o hospital e etc. Né? Isso não é liberdade. Né? A liberdade verdadeira acaba trazendo benefícios para o ser. Né? Tanto interiores, a princípio e sempre, quanto futuramente exteriores. Mesmo que no começo o exercer dessa liberdade plena pode lhe causar desvantagens no mundo exterior, mas futuramente vai haver vantagens também no mundo exterior. Né? Mas interiormente você sempre vai ter vantagens ao exercer sua liberdade. Liberdade é você saber, né, se alinhar à lei suprema e daí poder exercer a sua faculdade, sua verdadeira inteligência para fins supremos, evolutivos. Então, a gente não pode confundir aqui. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem, na verdade, é uma escravidão. Você está se deixando escravizar pelos instintos, pelas suas manias, seus vícios. Né? Ou você poder explorar à vontade o outro, agredir à vontade, destruir uma cidade ou um país,
deixar um povo sujeito à fome, porque você tem a força das armas, a força econômica, não é liberdade. Isso, na verdade, é um abuso, né, dos poderes que te leva a uma escravização maior. Isso não é liberdade, né? Então, às vezes, uma pessoa verdadeiramente livre respeita todas as leis. E uma pessoa que vê de fora, né, um libertino, tem a ideia de que a pessoa é uma pessoa que está se restringindo, está passando mal, está se limitando. Mas, na verdade, a pessoa é a mais livre que há, porque ela sabe que existem leis supremas que devem ser respeitadas, e respeitando essas leis, na verdade, ela vai estar tendo a maior das vantagens. Mesmo que isso não seja perceptível para a imensa maioria das pessoas que só observam um aspecto superficial da realidade e não o aspecto profundo, que é o que verdadeiramente interessa. Então, o espírito puro, ele se caracteriza pela liberdade total, mesmo que essa liberdade seja uma obediência a leis superiores. Uma autodeterminação, né? Não uma alodeterminação. Percebam que desde o começo da matéria até o espírito puro, né, a gente tem determinismo. Só que um é um determinismo imposto, né, um alodeterminismo, e o outro extremo é um determinismo da própria criatura, um autodeterminismo, uma autodeterminação. O uso da liberdade da maneira mais inteligente para conseguir atingir a verdadeira felicidade. Isso muda tudo, né? E é muito interessante. Então, o espírito, né, ele tem essa propriedade de evolução. A gente viu, né, que na vida era transformação, porque ela está sempre mudando a forma de se exprimir. A gente pode falar que o espírito é parecido, né? Mas a gente pode falar em evolução nesse caso. Quer dizer, o espírito quer evoluir, ele quer ascender em linha reta. Ele só não consegue fazer uma progressão direta porque no nosso universo tudo está jungido, matéria, energia e espírito, né? Então, quanto vivos, né? Tanto no plano extrafísico quanto no plano físico, no plano físico a gente está totalmente integrado, né? Com coisa desde o mais alto até o mais baixo. A gente precisa respeitar toda essa multiplicidade hierárquica. E daí, como existem fatores, né, cíclicos de conservação no jogo, a trajetória não consegue ser em linha reta. Ela tem vários movimentos curvos, várias repetições, é mais lento, tem que respeitar ritmos, etc, etc. Então, a coisa ganha uma característica espiralada, se a gente for ver isso mais a fundo. Então, isso também é outra coisa interessante. A gente precisa integrar tudo isso e saber fazer o melhor uso de cada um dos elementos. Lembrando que matéria, energia e espírito são substancialmente a mesma coisa, eles possuem a mesma natureza. Só que o espírito é a matéria no seu grau mais elevado e a matéria é o espírito no seu grau mais degradado. E a gente aponta para um destino, que é a espiritualização da matéria, não a materialização do espírito, né? Então, o espírito, ele é gerador, né? A vida é reveladora, o espírito é gerador, ele gera o pensamento. Então, o pensamento, né? O pensamento manifesto pela vida é gerado pelo espírito puro que reside no ser. Esse é o centro genético da coisa, das criações. E ele que realmente anima a matéria. Quando o espírito anima a matéria, a gente percebe a vida surgir. Só que para um grau de espírito muito baixo, né, a gente tem um corpo muito elementar. A antroposofia chama de corpo etérico, que tem nas plantas, né? A gente não percebe uma consciência no verdadeiro sentido, uma autoconsciência.
Mas a gente já percebe que existe essa liberdade, né? Uma planta tem uma liberdade que a matéria não tem. Apesar dela estar sujeita, né, em larga medida, a quase todas as leis físicas, né? Mas ela tem características que a gente não vê na matéria. E daí, indo subindo essa expressão, esse aumento do espírito, né? A gente percebe que a gente vai para o animal até que esse espírito realmente desponta, ganha uma característica que permite a gente perceber que realmente há algo a mais, que é no reino humano, né? No ser humano. Então daí a gente percebe o espírito, tanto que a única criatura que consegue conceber essa palavra, né, espírito, e faz esforços por compreender, porque ela é isso no fundo, é no ser humano, que está numa batalha para conseguir se espiritualizar cada vez mais. Mesmo que hoje em dia muitas pessoas não tenham a menor noção que elas estão nessa batalha, né? Elas estão lutando uma luta, cumprindo desígnios divinos, mas sem ter a noção do mapa, da trajetória e do funcionamento das coisas. Mas, no entanto, as pessoas estão nessa trajetória. E o espírito, então, ele evolui, né? Ele está interessado no aspecto progressivo da coisa. Se fosse possível, ele ia em linha reta, né? Seres que têm o espírito muito desenvolvido, né, já muito despertos, eles drenam mais, eles fazem um esforço enorme para tentar evoluir o máximo possível em linha reta, né, e o mínimo possível revoluteando. Com menos experiências, né, menos repetições, eles querem progredir o máximo possível. Então, eles impõem um dinamismo verticalizante em todo o seu ser integral, forçando até o nível físico, né, o organismo deles, a tentar acompanhar o ritmo do espírito. E daí o corpo acaba se tensionando com isso, acaba se cansando, sofrendo, às vezes até se revoltando contra isso, né? Então, o Baldi descreve isso de uma maneira fantástica, né? E eu, na minha vida, eu fui percebendo essas verdades. No semestre passado, eu tive a felicidade de entrar em contato com um aluno que percebia com clareza vários desses assuntos que eu venho expondo aqui. E a gente, depois das aulas, a gente conversava, às vezes por 1h, 1h30, direto, falando 500 palavras por minuto cada um. Um ritmo frenético assim, altamente densas, cheio de significado, cheio de filosofia, de ciência, de poesia, harmonia, musicalidade, cheio de religiosidade. E a gente trocava ideias, era muito interessante, verdadeiramente. E assim, imagine, terminado um dia cheio de aulas, né? Eu dando aula, ele assistindo, uma pessoa trabalhava, ter outros trabalhos para fazer, mesmo assim, ficava 1h, 1h20 falando direto, sem se preocupar com o tempo. Nem sei se ele tinha aulas depois, eu sei que eu tinha que voltar para casa, o corpo já estava cansado, e o corpo sentia esse cansaço, mas o espírito queria mais. Ele queria se manifestar mais, trocar mais ideias, porque ele finalmente encontrou alguém próximo do seu nível. E daí o espírito drena ao máximo, ele não quer saber das coisas do mundo, ele quer aquele momento, ele vê a oportunidade de manifestação. E o corpo, né, depois das conversas, o corpo, claro, se cansava, né, a coluna doía, né, a minha voz, eu ficava rouco, né, a minha vista cansada, né, que é muito tempo olhando, né, próximo de uma pessoa, conversando. Então tem um desgaste visual que dá dor de cabeça, um desgaste vocal, deixa rouco, um desgaste corporal, fome, frio,
cansaço, né? Era inverno, né? Dores na coluna por ficar muito tempo parado, de pé, e por aí vai, né? O corpo sente isso, mas é maravilhoso porque o espírito está desperto e o espírito vai drenando o corpo para além das suas capacidades corporais, né? O espírito, a dimensão do espírito é o infinito. O corpo, né, físico, né, a vida, né, que é a manifestação do espírito, ela está jungida, né, ao organismo físico, né, a pensamentos, a emoções, a razão, né, ao cérebro, né. O intelecto fala, olha, isso aqui você não vai ganhar muito com essa conversa, não vai aumentar seu salário, você não vai ficar conhecido. Isso aí provavelmente teve uma vez, nunca mais vai ter, né? Isso aí não vai, ninguém vai se interessar. Todos que estão passando não estão nem aí para isso, vão ver como alguma coisa estranha, engraçada. Isso é o que o intelecto fala, né? Por isso eu falo, o intelecto também está ligado ao mundo físico, né? Ele é uma inteligência, algo imaterial, mas ele está orientado para baixo. A intuição está orientada para cima. Então, tudo isso, corpo, intelecto, vão tentar impedir que essas coisas aconteçam, que o espírito se manifeste. Mas às vezes o espírito consegue ter essa predominância. Depois o corpo sofre com cansaço, o intelecto fica pensando, será que isso valeu a pena, tal, perda de tempo, tal, emoções. Mas o espírito por si só percebe que esse foi um ganho eterno. Foi uma verdadeira coisa que fez, às vezes, o ano inteiro valer a pena. Uma única conversa de 1 hora, ou 4, 5 conversas de 1 hora e pouco, fizeram o ano inteiro valer a pena. Às vezes, esses poucos momentos você encontra eternidade. E é nesse sentido que o espírito, então, ele puxa o corpo, né? Quem é um ser muito espiritualizado, né? Com maior grau de consciência do que a média, o espírito puxa o corpo ao máximo para conseguir o corpo estar acompanhado, porque a gente precisa manter nossa integridade. Então, a gente precisa, para a gente não ficar louco, não se desintegrar, não ficar doente, manter um nível próximo, né, entre o corpo mais baixo e o corpo mais elevado. Então o espírito querendo subir, ele precisa forçar o corpo a acompanhar ele. E o corpo não consegue, às vezes, você sente que está no limite. O espírito fala, olha, eu só estou começando, a coisa está ficando legal agora, vou mais. E o corpo sofrendo lá, falando, nossa, eu estou quase morrendo aqui, deixa eu lá, eu quero ir para casa, ficar descansando e tal. E não, o espírito quer ir, ele está vendo oportunidades de desenvolver mais, de ver mais a claro, de se relacionar, de vivenciar, né? Mesmo em experiências que são tensas, conflitivas, se consegue ver um significado profundo, quem está realmente antenado com as leis superiores, o espírito consegue lidar com essa situação e não desiste. Ele vai avançando de forma orientada e destemida, né? E eu já senti isso mais de uma vez, mais de 2 vezes na minha vida, né? Em alguns momentos, né? Eu percebo que até está se tornando mais frequente. Eu tenho esses momentos mágicos, né? Você cria um campo que acaba atraindo aquele tipo de consciência que está próximo à sua. E daí o espírito drena, né, o corpo. Então, é muito interessante isso, porque pessoas que têm um espírito adormecido, elas estagnam, o espírito está adormecido, então o corpo não é incomodado, o intelecto não é incomodado. Ele pode ficar desenvolvendo seus cálculos, seus mexericos, seus esquemas lógicos, seus argumentos, né, para justificar um monte de egoísmos e vícios, explorações e abusos. Ele pode fazer isso em paz, o espírito está dormindo, não está incomodando. Então, por isso, pessoas, né, que são saudáveis, né, de corpo e de mente, no fundo, são evoluídas, né? O Baldi fala que pessoas que
estão em equilíbrio, né? No fundo, estão próximas do abismo, né? Estão no nível inicial de evolução, tomando o humano, né? Na escala humana. E as pessoas que são perturbadas, né? Às vezes têm vários distúrbios e etc., né? Físicos, né? Às vezes mentais, são, na verdade, pessoas cujo espírito já despertou. E se você conseguir ordenar isso, daí você consegue controlar essas perturbações, né? Então, na verdade, vocês podem ver, né? Pesquisem biografias a fundo dos gênios da ciência, dos grandes artistas, dos grandes líderes de povos, os grandes místicos, os santos, pessoas, né? Referências na invenções, na invenções, qualquer campo, vocês vão perceber que eram pessoas anormais, eram pessoas perturbadas, né? Cansadas, não no sentido do mundo, né? Mas que elas drenavam o corpo até os limites, suas faculdades intelectivas até os limites, porque existia uma inteligência superior que fazia isso ser puxado. Não era o intelecto por si só que ia tão longe, mas era alguma coisa muito superior ao intelecto, a intuição, que fazia com que o intelecto trabalhasse até a exaustão e de forma mais orientada, conseguindo atingir novas regiões. E o corpo sofria com isso. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue começar a compreender que indivíduos perturbados, né, perturbados de uma maneira positiva, né, no fundo, contém as chaves da salvação. As sendas da evolução estão dentro de indivíduos cujo espírito já despertou. E ele quer cada vez mais, despertar mais. E isso vai envolver uma luta, né? Uma luta interior, porque você precisa antes resolver essa luta interior para daí você começar a atuar de forma totalmente potenciada no mundo. Mas enquanto essa luta interior se dá, você também está atuando no mundo. Então, quem vê de fora, sob um aspecto exterior, não percebe nada, percebe uma pessoa perturbada e tenta encaixar o caso dessa pessoa num dos inúmeros casos de pessoas mundanas. Quem vê na substância a coisa, daí consegue reconhecer aí, opa, tem alguma coisa aí de elevado, de diferente. Tem alguma coisa que revela, né, que isso é o futuro. O sujeito está tentando manifestar, né, e vivenciar o que vai ser o nosso estado futuro. Então, isso aí é muito, mas muito interessante mesmo, porque a gente percebe que tem vários fatores aí influenciando a evolução do ser. Enquanto a humanidade não acordar, não despertar para esse fenômeno, não levar a sério isso, não perceber a sua vida, né, de forma profunda, né, consciente, ela não vai conseguir avançar. Ela precisa ter isso, né, e tudo isso de forma clara. Então, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Eu tenho uma frase aqui final. Tudo o que a gente falou aqui, né, foi da lei de Deus. Então, todos esses assuntos é a lei de Deus atuando em nossas vidas, nos nossos saberes, todas as situações que vocês imaginam. E o que então vai nos levar a um estágio superior de civilização, a uma vida verdadeiramente plena, que não explore os outros nem o meio, que seja equilibrada, mas ao mesmo tempo vetorada para cima, é a intuição. A gente precisa despertar o espírito para que a intuição
se manifeste com toda a força e tenha predominância sobre a razão. Dessa forma, a gente vai ter resolvido os problemas multimilenares que até hoje a humanidade não conseguiu resolver. Então, tem uma frase da sua voz que é muito legal, porque uma das coisas que eu gosto na obra de Ubaldi é esse aspecto incisivo. Não é que nem a ciência que fala, talvez seja isso, mas devemos fazer os testes, porque eu não posso afirmar. Não. Sua voz fala, minha ciência é ciência do absoluto. Eu não digo, poderia ser. Digo, é. Não discuto, afirmo, não indago, exponho a verdade. Não apresento problemas, nem levanto hipóteses. Exprimo os resultados. Minha filosofia não se abstrai em construções ideológicas, mas permanece aderente aos fatos em que se baseia. Sua voz em A Grande Síntese. Então, é justamente isso que falta na humanidade. Quem despertou a intuição, né? Quem tem um espírito já desperto, ele é intuitivo, é uma pessoa intuitiva. E ela vai ter uma fala caracterizada por uma incisividade. Ela vai ser muito firme nas afirmações. Ela vai ser determinada na coisa. E muitas pessoas confundem isso com falta de humildade. Confundem isso com pessoa que quer impor o seu relativo a outros relativos. Mais uma bolinha no mar de bolinhas. Mas, na verdade, não é nada disso. É que a pessoa já conseguiu, pelo menos em linhas gerais, perceber a estrada, né? A linha mestra e o destino último. E ver mais a fundo todas as coisas. Então, daí o atuar dessa pessoa é regida por esse sentimento profundo conectado com essa verticalidade mística, com o espírito. E daí ela vai ter um atuar muito determinado, muito orientado. Né? Ela vai falar, ela não vai ficar em discussão falando, devemos avaliar isso, fazer uma análise estatística para talvez concluir isso, precisamos pôr em laboratório, fazer um estudo, fazer uma análise intelectual, ponderar. E quando a pessoa está ponderando, na verdade, ela está sendo governada pelo intelecto, né? Ela está vendo vantagem, está vendo se isso compensa. Mesmo que a pessoa acredite em algo profundamente, se ela é governada pela razão, né? Ou seja, pelas circunstâncias do mundo, ela, na verdade, ela está procurando, né? Ela vai sempre negar esse aspecto profundo e sempre vai se sentir frustrada por não conseguir nunca viver de acordo com essa grande verdade que ela já sente, mesmo que de modo inconsciente. E quem já despertou já procura colocar isso, né, explicitar isso. Isso acaba gerando muitas reações do mundo, mas ao mesmo tempo trazendo uma liberdade indescritível para o indivíduo que já, após passar por algumas barreiras, já conseguiu perceber o quão grandioso é isso. Então, com isso, eu termino essa série de exposições aqui, que visavam tratar sobre a lei de Deus, e eu espero que isso seja útil, né, para uma humanidade futura, renovada, uma humanidade que vai passar por uma série de cataclismos indescritíveis, porque ela própria escolheu isso, né? Mas que isso seja útil e se propague para além do espaço e do tempo e fecunde mentes e corações, né? Espíritos que já estão despertos e que esses espíritos consigam absorver isso e ir trabalhando a seu modo essas verdades. Que na verdade são coisas que eu peguei, né, de grandes, vivenciei até um certo grau e venho vivenciando e estou repassando na tentativa de
acelerar, né, reorientar os rumos que a humanidade vem tomando. Então, a lei de Deus, isso tudo também aqui é a manifestação da lei de Deus. Eu vejo, né, como essa série de trabalhos sendo desenvolvido aqui como também uma prova da manifestação da lei de Deus. Hoje eu vou ter que dar 6 aulas direto, né, de 2 disciplinas extremamente puxadas. Tenho a aula mais ou menos preparado, mas eu preferi fazer esse vídeo porque eu sinto que isso, mesmo não me trazendo recompensa, isso é mais importante para a humanidade, mesmo que eu não vá ter ganhos com isso, mesmo que eu me canse. Então, isso também, para quem sabe ver em profundidade, é uma prova cabal da existência e da supremacia absoluta da lei de Deus. Bom, com isso eu termino essa exposição e nos próximos vídeos a gente vai continuar tratando de outros temas, também muito interessantes. Saudações fraternas a todos vocês.